Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está lá em Lucas 7, de 11 a 17, que diz o seguinte: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e arredores. É muito interessante esse texto quando a gente lê, porque no começo ele nos dá uma sensação, desculpa, de que Jesus estava por um acaso passando ali, de repente encontra um cortejo. Mas a gente sabe que Jesus faz tudo intencional, inclusive na minha e na sua vida. Cada encontro de Jesus foi intencional. Então a gente sabe que Jesus estava ali na hora certa, porque aquela mulher precisava de um milagre. E é tão interessante a gente se lembrar, né, da questão do contexto histórico, que a pior coisa que poderia acontecer para uma mulher casada naquela época era se tornar viúva. Por quê? Porque o seu marido era o seu provedor. Então, quando ela se tornava uma viúva, quem deveria cuidar dela eram os filhos. E muitas vezes os filhos enxergavam isso como um peso. Agora, vocês pensam o seguinte, aquela mulher era uma viúva, perdeu o marido. E agora ela perde o filho, o único filho, aquele que seria responsável por sustentá-la. Muito provavelmente, então, ela estaria numa situação social bastante crítica. E aí, Jesus chega. É interessante, então, que o cortejo está vindo, Jesus chega, é movido de compaixão. A palavra grega que fala a respeito de compaixão é uma palavra que significa também, teve um movimento nas suas entranhas. Sabe quando você tem aquela coisa dentro de você, aquele sentimento, e Jesus vira e fala para ela assim: não chore. Se moveu de compaixão, falou não chore, mandou a mulher engolir o choro. Jesus não mandou a mulher engolir o choro. Jesus sabia o que estava por vir. E é tão interessante, então, a gente ver que Jesus, ele toca no caixão, no lugar onde não somente o filho daquela mulher estava morto, mas era um lugar que representava a morte dos sonhos daquela mulher, que representava a morte do seu sustento, que representava a morte da sua família. Jesus toca naquele lugar e fala o que para o rapaz? Levante-se. E imediatamente o rapaz levanta. E todo mundo em volta fica maravilhado com o poder de Deus demonstrado naquele momento. Será que hoje você, eu, não precisamos de um toque de vida vindo da parte de Jesus? Será que hoje eu e você não temos alguns sonhos enterrados, temos alguns projetos, temos talvez até mesmo alguns relacionamentos que precisam de um toque sobrenatural de Jesus? Jesus é sempre muito intencional e ele nos encontra onde nós estamos. Talvez você tenha pranteado pelos seus filhos, talvez você tenha pranteado pelo seu relacionamento, talvez você tenha pranteado por sonhos. Mas essa palavra, ela nos dá a certeza que Jesus, ele toca onde nós precisamos de um milagre. E esse milagre, ele acontece. Que você ore hoje, que eu ore hoje, pedindo ao Senhor que venha e diga para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para os nossos relacionamentos, para o que nós precisamos, levante-se. E sabe o que é mais incrível? Quando Jesus diz isso acontece. Então eu quero deixar essa palavra de ânimo para você. Apenas um toque. É tudo o que nós precisamos hoje. Que você se lembre disso e seja encorajado por essa palavra e que você nunca se esqueça
Jesus, ele não chega atrasado. Mesmo que ele esteja vindo ao seu encontro na hora do cortejo, existe muito que ele ainda pode fazer. Um beijo, vejo vocês na quarta. O Lucas estará aqui amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Apenas um toque é tudo que a gente precisa.